Olá, tudo bem? Meu nome é Tiago Leite, sou professor de Direito Ambiental e vamos à nossa retrospectiva de Direito Ambiental de 2024 aqui do Aprovação PGE. Então, se você perdeu o que teve de relevante na jurisprudência de Direito Ambiental nesse ano de 2024, ou então não acompanhou as inovações legislativas, fique atento, você está no lugar certo. Vamos passar tudo para você. Meu Instagram, para quem quiser me acompanhar, @prof. Tiago Leite com TH. Então fica à vontade para seguir, para fazer sugestões, perguntas, críticas. Beleza? Então vamos começar com a jurisprudência ambiental relevante de 2024. Então o que é que nós tivemos de relevante nesse ano em relação ao direito ambiental no âmbito do Supremo e do STJ? Então vamos ver. Eu quero começar com o julgado do Supremo Tribunal Federal, que é a ADC número 42. E para a gente falar sobre esse julgado, eu preciso antes falar um pouquinho sobre a APP. E você já vai entender por quê. Então vamos lá. Nós sabemos que a área de preservação permanente prevista no Código Florestal é uma área protegida que pode estar coberta ou não por vegetação, que pode estar em área urbana ou rural e que tem uma função ambiental diferenciada. Lá no artigo 8º do Código Florestal, nós temos o regime aplicável a essa APP. Então, qual é esse regime? Em regra, é vedada a intervenção. É vedada a supressão de vegetação em APP, porque o grande objetivo dessa área é manter, né, o grande objetivo desse instituto é manter a área intocada, preservada ante a sua relevância ambiental. Só que nós temos algumas exceções, ou seja, em hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto, é permitida de forma excepcional essa intervenção na área de preservação permanente. E olha só o que diz o artigo 3º, inciso 8º, a linha B do Código Florestal. Para os efeitos desta lei, entende-se por utilidade pública. E aqui nós temos a descrição de algumas atividades, obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aqueles necessários aos parcelamentos do solo urbano, né? Saneamento, e nós temos aqui a gestão de resíduos, que está taxado. E ele continua: energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas, mineração. E por que essa expressão aí, gestão de resíduos, está taxada? Porque o Supremo, na ADC 42, declarou essa expressão aí como sendo de utilidade pública inconstitucional. Só que isso foi lá em 2018. Então, professor, o que é que tem a ver 2024? A gente está vendo a jurisprudência relevante de 2024. O que é que tem a ver com 2018? Então, vou explicar já já. Então, em 2018, o Supremo diz: olha, gestão de resíduos não pode ser considerada utilidade pública, portanto, não pode estar dentro de APP. Quando a gente fala de gestão de resíduos, estamos falando de aterros sanitários. Então, o que o Supremo disse é que não pode haver aterro sanitário em área de preservação permanente. Só que essa declaração acabou gerando um grande problema. Que problema é esse? A AGU levantou que em torno de 80% dos aterros sanitários do país estão total ou parcialmente em áreas de preservação permanente. Então, como é que eu vou retirar do dia para a noite 80% dos aterros sanitários, fechar esses aterros? Não, é praticamente impossível o cumprimento dessa determinação do Supremo.
Então, a AGU opôs a embargos de declaração em face dessa decisão, né? E aí nós tivemos, agora sim, em outubro de 2024, o julgamento desses embargos. E aí o Supremo decidiu resolver esse problema que ele mesmo criou. Então, olha só o que o Supremo decidiu por maioria: dar provimento parcial aos embargos de declaração para atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da expressão gestão de resíduos sólidos, que nós acabamos de ver. De sorte a, então importante está aqui, de azul, possibilitar que os aterros sanitários já instalados, primeiro, já instalados ou em vias de instalação ou ampliação, possam operar normalmente, regularmente, dentro da sua vida útil, sempre pressupondo o devido licenciamento ambiental e a observância dos termos e prazos dos contratos de concessão ou atos normativos autorizativos vigentes na data deste julgamento. Consequentemente, não é necessário retirar, após o fechamento da unidade, o material depositado, observadas as normas ambientais. Então, o Supremo disse: olha, os aterros que já existem ou que estão prestes a começar a funcionar em APP podem continuar funcionando ou podem começar a funcionar normalmente dentro de toda a sua vida útil. E mais, depois que acabar a vida útil, não é necessário retirar esse material depositado. Então, decisão importantíssima do Supremo, né? Exarada agora em outubro de 2024, resolvendo esse problema criado em 2018. Beleza? Então, primeiro julgado aqui do Supremo, ADC número 42. Vamos agora a um julgado do STJ. Então, nós temos aqui o agravo regimental no recurso especial 2.130.764 de Minas Gerais. O tema: poluição sonora, artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. Esse crime do artigo 54 é um crime de perigo abstrato. Então anota aí: crime de perigo abstrato. Prova técnica para comprovação do dano à saúde é desnecessária essa comprovação. Desclassificação de crime para contravenção de perturbação, nada disso. Descabimento. Então nós temos aqui como destaque o delito previsto no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, prescinde, ou seja, não precisa da prova pericial para constatar a poluição como resultante, como causa resultante de danos à saúde humana. Então vamos aqui analisar um pouco esse julgado. Nós temos o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais que diz o seguinte: olha, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Então, essa primeira parte, causar poluição de qualquer natureza, o STJ diz que é crime de perigo abstrato, não há necessidade da comprovação, não é, desse dano. A pena aqui do crime é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, o Tribunal Estadual, né, no caso aqui o TJ de Minas, desclassificou essa conduta de crime ambiental, lá do artigo 54, para mera contravenção de perturbação, do artigo 3688. Essencialmente porque não realizada a prova técnica para comprovação do dano ou da probabilidade do dano à saúde dos moradores locais.
embora constatado que houve elevação sonora acima da regulamentação. Então, se comprovou que houve a poluição, ou seja, emissão sonora acima dos níveis permitidos, mas não houve a comprovação do dano efetivo à saúde. E aí, o STJ continua. Olha, contudo, esse entendimento do TJ de Minas não encontra amparo aqui na jurisprudência do STJ. Porque esse crime, não é, do artigo 54, primeira parte, ele é um crime formal de perigo abstrato, prescindindo, abrindo mão da prova pericial para constatação da poluição que possa resultar em danos à saúde humana. Então, questão importante, cai na prova, saiba que é um crime formal, crime de perigo abstrato. Vamos continuar com a emenda desse julgado. Então, item 1. Conforme precedentes da Corte, o delito do 54, primeira parte, é crime de perigo abstrato, prescindindo da prova pericial para constatação da poluição que possa resultar em danos à saúde humana. No caso concreto, diante do comprovado desrespeito às regras de emissão sonora, porque ficou constatado que houve, de fato, né, emissão de sons acima dos níveis regulamentares, indevida a desclassificação operada pelo Tribunal de Justiça pelo simples fundamento da falta de realização da prova técnica para comprovação do dano ou da probabilidade do dano. Então, o STJ, entendendo aqui, tratar-se de crime formal e de perigo abstrato. Mais um julgado do STJ, agora oriundo do estado de São Paulo. Recurso especial 2.166.273. Então, olha só o tema: nulidade de negócio jurídico, compra e venda, terreno não registrado, ciência do adquirente, contrato entre particulares, ilicitude do objeto, vedação legal, negócio jurídico nulo. Destaque: compra e venda de lote não registrado é nula, independentemente de ter sido firmada entre particulares que estavam cientes da irregularidade do imóvel no momento do negócio jurídico. Então, você pode perguntar, professor, o que é que tinha a ver contrato de compra e venda de lotes com direito ambiental? Nós sabemos que o direito ambiental ele não se resume ao direito ambiental natural. Nós temos também o cultural, o laboral e também o meio ambiente artificial. Dentro do meio ambiente artificial, nós temos aí esse conjunto, né, de edificações ou de áreas nos meios urbanos. Política urbana, muitas vezes, é tratada no edital de direito ambiental. Portanto, essa questão do parcelamento do solo urbano também tem relação com o direito ambiental. Então, vamos ver aqui essa nulidade que foi reconhecida pelo STJ. Então, Lei de Parcelamento do Solo, Lei 6766. O artigo 37 diz o seguinte, olha, é vedado, proibido vender ou prometer vender uma parcela tanto de loteamento quanto de desmembramento não registrado. Para vender lote, tem que haver o registro prévio. É o que diz o artigo 37. Beleza. Lá no artigo 2º, nós temos os conceitos, tanto de loteamento quanto de desmembramento. Qual é o conceito de loteamento? Considera-se loteamento a subdivisão da área da gleba em lotes destinados à edificação, e aqui está o ponto que vai caracterizar como loteamento. Com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos, ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Então, se há abertura de novas vias, loteamento. Diferente do desmembramento. Por quê? Porque no desmembramento eu tenho também
a subdivisão da gleba da área em lotes destinados à edificação, mesma coisa. Só que aqui, ao invés de eu ter abertura de novas vias de circulação, eu tenho o aproveitamento do sistema viário já existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Então, em resumo, loteamento e desmembramento significam divisão da terra em lotes menores para edificação. Se há abertura de novas vias de circulação, loteamento. Se não tem a nova abertura, né, de novas vias de circulação, se eu já aproveito a estrutura que já existe, aí eu tenho o desmembramento. E a lei veda a venda ou promessa de venda, tanto de parcela de loteamento quanto de desmembramento não registrado. Então, o STJ continua dizendo o seguinte: para a aplicabilidade da lei de parcelamento do solo urbano, é irrelevante, não interessa apurar se o loteamento ou desmembramento ostentam o caráter de empreendimento imobiliário, se o vendedor atua como profissional do ramo ou se incide relação consumerista. Isso não importa. Não tendo o loteador requisitado a aprovação do loteamento da prefeitura e iniciado mesmo assim a urbanização deste, nós estamos diante de um loteamento clandestino ou irregular. O objeto do contrato de compra e venda de um terreno não registrado, portanto, de um loteamento clandestino ou irregular, é ilícito, pois a lei de parcelamento objetiva exatamente coibir, punir esses efeitos negativos, nefastos, ambientais e sociais de um loteamento clandestino ou irregular. E continua. O artigo 37 da lei, né, diz que é vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Tratando-se de nulidade, o fato do adquirente ter ciência dessa clandestinidade, dessa irregularidade do lote, quando do momento da compra, não convalida o negócio, pois nessas situações somente se admite o retorno dos contratantes ao estado anterior. Não tendo o loteador providenciado o registro, independente de ter sido firmado entre particulares cientes, né, desse vício, dessa irregularidade, a compra e venda de loteamento não registrado é prática contratual taxativamente vedada pela lei, que possui objeto ilícito, sendo juridicamente nulo esse contrato. Então, olha só as consequências dessa venda de lotes não registrados. Proibido por lei, objeto ilícito, consequência, negócio jurídico nulo de pleno direito. Então, muito interessante esse julgado aí relacionado ao meio ambiente artificial, mais especificamente lotes urbanos, né, sendo vendidos de forma irregular ou de forma clandestina. Próximo entendimento aqui do STJ, agora advindo, né, de um julgado lá de Santa Catarina que acabou chegando no STJ através do recurso especial 1.993.143. Obrigação de fazer, poder público, elaboração de diagnóstico socioambiental, identificação de áreas de risco e espaços protegidos, ingerência indevida do Poder Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa, nada disso, inexistência. Dever de tutela do meio ambiente e da população em situação de vulnerabilidade ambiental.
Então, nós temos aqui como destaque: é lícito, é permitido ao Poder Judiciário determinar que o poder público, que o executivo, realize estudo para identificar núcleos urbanos informais consolidados, áreas de risco e áreas de relevante interesse ecológico, no caso de omissão. Então, se o Estado se omitir, o Poder Judiciário pode sim determinar, obrigar esse poder público a realizar os estudos necessários para a identificação dessas áreas e dessas populações em situação de vulnerabilidade socioambiental. Então vamos aqui estudar um pouco em profundidade esse julgado. Lei 13.465, que lei é essa? É a lei da regularização fundiária, tanto urbana quanto rural. O artigo 11, parágrafo 2º, diz o seguinte: constatada a existência de um núcleo urbano informal situado em área de preservação permanente, ou em área de unidade de conservação, ou de proteção de mananciais da União, estados, municípios, a REURB vai observar também os artigos lá do Código Florestal, hipótese na qual se torna o quê? Facultativa? Não. Obrigatória a elaboração de estudos técnicos no âmbito da REURB que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso. Então, o que é que a lei diz? Olha, essa realização dos estudos, né, para saber, fazer um diagnóstico da área e da população, é obrigatória essa elaboração. Não é facultativa, é um dever do poder público. Então, o que é que diz aqui o STJ? A intervenção do judiciário na implementação de políticas públicas, de fato, deve ser vista como uma exceção, não é a regra, né? A regra é o próprio poder público, né, de monte próprio, executar as suas obrigações e seus deveres. Mas, de forma excepcional, essa intervenção ela é possível, né, pois sempre se espera que a administração desempenhe suas funções de forma voluntária. Contanto, a lei da regularização fundiária, né, procura tutelar o bem jurídico da mais alta relevância. Que bem jurídico é esse? O direito à cidade ambiental e socialmente sustentável, de modo a evitar que parte da população, que em razão de uma expansão urbana desordenada, foi obrigada a construir suas moradias de maneira irregular, muitas vezes em área de risco, que essa parte da população permaneça vulnerável a enchentes, deslizamentos, moronamentos e outros desastres naturais. Então, todos possuem o direito fundamental a morar em uma cidade sustentável, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental. E aí continua o STJ. Sendo a defesa do meio ambiente urbanístico, olha só aí, meio ambiente urbanístico, artificial, né, aquele conceito alargado de meio ambiente. Sendo a defesa do meio ambiente urbanístico, da segurança e da saúde públicas um dever fundamental do Estado, a atividade dos órgãos estatais não é facultativa, é obrigatória, especialmente quando os instrumentos para alcançar esse objetivo já estão previstos, regulados, detalhados na legislação. E aí continua, o STJ possui entendimento firme de que na hipótese de demora, omissão, descaso do poder competente, o judiciário pode sim determinar, obrigar esse poder público a implementar políticas públicas de interesse social e ambiental também, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Com efeito, e aí citando jurisprudência um pouco mais antiga, diz o STJ, o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que é inexcusável a omissão estatal na sua efetivação,
atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. E para fechar esse julgado, nós temos que, tendo em vista os princípios ambientais da prevenção e precaução, não admitem, não toleram omissão do poder público diante dessa segregação, dessa discriminação socioespecial urbana que leva milhares a se estabelecerem em locais de risco e em áreas especialmente protegidas. Não se pode admitir, em nome da discricionariedade administrativa, que o Estado postergue, vá procrastinando, ou então se omita, não atuando na proteção da segurança, da saúde, ou mesmo da vida dessa parte mais vulnerável da população. Portanto, o entendimento do STJ é no sentido que o judiciário, de forma excepcional, pode sim obrigar o poder público a realizar os estudos necessários para fazer esse diagnóstico, tanto das áreas de risco, quanto também das populações mais vulneráveis que estão ali expostas a esses riscos ambientais, ok? Também importante esse julgado. Próximo é um julgado que foi originário do estado do Maranhão, também chegou no STJ através do recurso especial 2.029.870. Diz o seguinte, o tema, a ementa desse julgado: dano ambiental individual, que também pode ser chamado de microbem ambiental, indenização, natureza privada, prescrição, termo inicial, ciência inequívoca do fato gerador. Então, o destaque é, no caso de danos ambientais individuais, ou seja, danos ao microbem ambiental, a pretensão de indenização está sujeita à prescrição, cujo termo inicial conta-se da ciência inequívoca dos efeitos do fato gerador. Então, muito cuidado para não confundir essa questão da prescrição na responsabilidade civil. O STJ já tem pacificado o quê? Que a pretensão para reparação do dano ambiental em si, também chamado de macrobem ambiental, é imprescritível. Ok. Agora, aqueles danos chamados de reflexos, ou em ricochete, que são danos patrimoniais, individuais, que o STJ chama aqui de microbem ambiental, que decorre do dano macroambiental. Então, esse dano individual, dano reflexo, prescreve normalmente no prazo do Código Civil, que é de 3 anos. E o prazo inicial é a ciência inequívoca dos efeitos desse fato gerador danoso. Então, olha só o que diz aqui o STJ da construção desse entendimento. Cinge-se a controvérsia definir a tese, se a tese fixada no Supremo. Então, nós temos o tema 999 do Supremo, que diz exatamente que a pretensão de reparação do dano ambiental em si é imprescritível. A gente acabou de ver. Então, essa tese do Supremo, referente à imprescritibilidade da pretensão de reparação, aplica-se ou não a esse caso aqui, em que a parte autora pretende a reparação de danos reflexos, de danos em ricochete, de danos individuais, que decorreram dos danos ambientais, mas que tem esse aspecto patrimonial. E o STJ continua. Em relação à pretensão de reparação do dano ao meio ambiente, o macro bem ambiental, enquanto o direito difuso indisponível, o STJ tem entendimento no mesmo sentido do Supremo. É imprescritível. Então, ele começa reforçando esse entendimento. Por outro lado, no caso de danos ambientais individuais, os danos reflexos,
ou microbem ambiental, o entendimento é no sentido contrário, qual seja, de ser aplicado à prescrição, né? O instituto da prescrição, porque nós estamos aqui nos referindo não ao direito difuso do meio ambiente em si, mas sim direitos individualmente considerados, né? Com caráter patrimonial, com uma titularidade definida. Então, o STJ faz essa diferenciação. O macrobem, imprescritível. Microbem ambiental, prescreve no prazo de 3 anos. E aí conclui o STJ. Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento da segunda seção do STJ de que o termo inicial da prescrição dos danos individuais decorrentes do dano ambiental se dá com a ciência dos efeitos do fato gerador, no caso, o acidente aí que teria ocorrido em um dos tanques de abastecimento de óleo diesel e que teria se rompido e derramado esse óleo no solo. Então, jurisprudência importante do STJ fazendo essa diferenciação entre o macro e o microbem ambiental. Macro, imprescritível, microbem patrimonial individual, prescreve no prazo de 3 anos. Mais uma jurisprudência do STJ, aqui na tela com você, agora oriunda do Rio de Janeiro. Acabou chegando no STJ através do recurso especial 1.886.951. Patrimônio histórico-cultural, imóvel, desapropriação no curso da ação civil pública, passivo ambiental, subrogação no preço, condenação do expropriado à reparação do bem, impossibilidade, bis in idem, dano moral coletivo, reparação, possibilidade. Eu já estou prevendo que esse julgado aqui ele vai despencar em prova de direito ambiental, portanto, muita atenção. Esse julgado aqui, o STJ faz uma diferenciação interessantíssima. Com certeza vai chover nas provas nos próximos concursos, então muita atenção. O destaque é o seguinte: o expropriado, olha só, não tem o dever de pagar pela reparação do dano ambiental no bem objeto da desapropriação, podendo responder, no entanto, por eventual dano moral coletivo. Então, olha só que interessante, né? Cuidado para você não cair em pegadinha aí. A tendência é a gente achar que o expropriado vai ter esse dever, porque a responsabilidade é solidária, é objetiva, súmula 623, então o expropriado tem um dever. O STJ, opa, peraí, nesse caso aqui não há o dever. Então vamos diferenciar, vamos lembrar que nesse caso aqui, nós temos um bem que foi desapropriado, que havia um dano cultural nesse bem, mas no momento da desapropriação, né, quando foi feita a avaliação do bem, esse passivo ambiental já foi levado em consideração na hora de fixar o valor. Então, exemplo, vamos dizer que esse imóvel, se não houvesse o dano ambiental cultural, se ele tivesse restaurado, né, tudo certinho, vamos dizer que ele valeria R$1 milhão. Só que o avaliador chegou lá, viu o imóvel com muitos problemas estruturais, né? A fachada estava, né, muito deteriorada, ou seja, havia um dano cultural naquele imóvel. E em decorrência desse dano, o avaliador disse, olha, esse imóvel, em vez de valer R$1 milhão, ele vale 600 mil. Então, o Estado vai pagar um valor menor a título de desapropriação, porque ele já leva em consideração o dano ambiental. Então, tendo por vista esse contexto, a gente vai ver como é que o STJ decidiu. Então, inicialmente, ressalta-se, então, ele já vai para a regra geral, súmula 623 do STJ, obrigações ambientais têm natureza de direito real ao próprio terreno. Portanto, eu posso cobrar dos proprietários atuais ou anteriores à escolha do que
do credor. Então, nós temos o tema 1204 nesse mesmo sentido da súmula 623. Só que agora tem o todavia do STJ. Todavia, o caso em análise é diferente, se distingue daquela orientação lá da súmula 623, né, quanto à possibilidade da cobrança pela reparação do dano, tanto do proprietário atual quanto do anterior. Por que é diferente? Visto que no representativo da controvérsia, lá da súmula, se trata de aquisição derivada da propriedade, não é? Voluntária, como a compra e venda, por exemplo. Ao passo que, nesse caso aqui da desapropriação, nós estamos diante de uma aquisição originária, que tem contornos especiais, próprios, distintos. E aí continua. Nesse contexto, nós temos o artigo 31 do Decreto 3365, que fala sobre desapropriação, dizendo o seguinte, olha, ficam subrogados no preço qualquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado. Isso implica dizer que o ônus da reparação que recaía sobre o bem já foi considerado no preço que foi pago pelo município para adquirir esse imóvel. Ou seja, a Fazenda Municipal já descontou o passivo ambiental. Diante desse quadro superveniente, a condenação do antigo proprietário no dever de pagar pela reparação do imóvel desapropriado implicaria o quê? Em uma violação à garantia do non bis in idem. Uma vez que o particular amargaria um duplo prejuízo. Primeiro, porque ele recebeu um valor menor a título da desapropriação. E agora, porque ele estaria pagando novamente por esse passivo ambiental. E aí conclui o STJ. Desse modo, embora a obrigação de reparação ambiental permaneça, né, a regra geral de direito real, próprio terreno, nesse caso, competirá ao ente expropriante, que no caso é o município, atender essa obrigação, porque ele já pagou um valor menor a título de indenização. Por outro lado, é possível reconhecer a legitimidade passiva do particular, do antigo proprietário, em relação ao dever, em tese, de reparar danos morais coletivos. Por quê? Porque esse dano moral coletivo, ele não foi levado em conta no momento da fixação da desapropriação, do valor da desapropriação. Então, nós temos aqui duas consequências. Primeiro, a reparação do dano ambiental em si, daquele bem, não pode recair sobre o antigo proprietário, porque ele já pagou de forma indireta ao receber um valor menor a título de indenização pela desapropriação. Agora, segunda consequência, esse antigo proprietário pode ser condenado a reparar os danos morais coletivos ambientais, porque esses danos morais não foram levados em conta no momento da fixação do valor da desapropriação. Então, muito interessante esse julgado. Guarda ele aí com você, porque eu tenho certeza que isso vai ser cobrado demais em provas de carreiras jurídicas, né? Principalmente de procuradorias. Próximo julgado, agora oriundo do estado de Pernambuco, que chegou ao STJ através do recurso especial 2.065.347. A ementa, a ideia geral, despejo irregular de esgoto, área próxima de arrecifes. Princípio da precaução e prevenção, incidência, necessidade de reparação de danos, desnecessidade de prova técnica. Mais um julgado aqui dizendo que não precisa dessa prova técnica. Então, qual foi a conclusão do STJ? A ausência de prova técnica para a comprovação do efetivo dano ambiental não inviabiliza o reconhecimento do dever, né, de reparação ambiental
no caso de despejo irregular de esgoto. Então vamos ver como é que o STJ construiu esse entendimento. A controvérsia em discussão remete-se a definir a existência de responsabilidade ambiental ou não em razão do despejo irregular de esgoto em uma área próxima de arrecifes. Isso quando não há prova técnica da comprovação do dano efetivo. A Política Nacional do Meio Ambiente trata da degradação da qualidade ambiental e da poluição lá no artigo 3º, incisos 2 e 4º, definido como poluidor aquele que possa causar degradação da qualidade ambiental, assim conceituado como uma alteração adversa das características do meio ambiente. Então, nesse sentido, nós temos o artigo 14, parágrafo 1º, que trata sobre a responsabilidade civil ambiental, que é objetiva, que é solidária, né, com base na teoria do risco integral. E aí o STJ entende que o princípio da precaução pressupõe também a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano comprovar que não o causou, ou então que a substância lançada no meio ambiente não é potencialmente lesiva. Desse modo, existindo uma desconfiança, ou seja, um risco de que determinada atividade possa gerar um dano ao meio ambiente ou à saúde humana, deve-se considerar que esta atividade acarreta, sim, este dano. Então, há uma presunção de que há um dano presumido. Cabe ao poluidor, ao particular, ao empreendedor, comprovar que esse dano não existiu. Portanto, há uma inversão do ônus da prova. E aí conclui o STJ. Na hipótese dos autos, houve a constatação do tribunal lá de Pernambuco de que o lançamento irregular de esgoto sem qualquer tratamento foi feito em área perto de arrecifes, que guarnece o estuário de um rio. Dessa forma, diante dos princípios da precaução e prevenção e do dano, e dado o alto grau de risco que essa atividade, que é o despejo de esgoto irregular, pode causar nessa área, representando aí um enorme potencial danoso ao meio ambiente. Qual é a conclusão? A ausência de prova técnica pela parte autora não inviabiliza o reconhecimento do dever de reparação ambiental. Então, mesmo diante da ausência da prova técnica, há sim, né, como regra, o dever de reparação do meio ambiente, sempre com vistas aí à proteção integral do meio ambiente. Vamos para mais uma questão do STJ. Agora é oriunda do Paraná e que chegou ao STJ através de um recurso especial 1.490.603. Olha só que interessante esse tema, é água mineral, água termal. Então diz o seguinte, a ementa aqui desse julgado. Água termomineral. Utilização como insumo em processo industrial, interesses coletivos e da União existentes. A autorização da União para a exploração é indispensável. Então a conclusão foi a de que é indispensável a autorização federal da União para a utilização de água mineral obtida diretamente do solo como insumo em processo industrial, mesmo que não seja destinada ao consumo humano, ao invase. Então é indispensável, sim, mesmo nesse caso, a autorização federal. Então vamos ver como é que o STJ construiu esse entendimento. Então a discussão, versa sobre a dispensabilidade ou não dessa autorização federal para a utilização de água mineral obtida diretamente do solo como insumo em processo industrial. Nesse caso aqui dos autos,
não se destinava para o consumo humano, sim para o processo industrial. E aí continua o STJ. As instâncias ordinárias expressamente admitiram tratar-se de extração de água mineral, conforme definição do artigo 1º do Código de Águas Minerais. Esse diploma estabelece lá no artigo 4º que o aproveitamento comercial das fontes de águas minerais ou de mesa, quer situadas em terrenos de domínio público, quer de domínio particular, faciam pelo regime de autorizações sucessivas de pesquisa e lavra instituído pelo Código de Minas, observando ainda o Código de Águas Minerais. Nesse sentido, o artigo 10 do referido código prevê que a lavra de uma fonte de água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a fins balneários será solicitada ao ministro da Agricultura em requerimento, no qual, além da observância do Código de Minas, ainda afirma que só será permitida essa exploração comercial de água quando previamente analisada pelo departamento, o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral. Isso após decreto de autorização de lavra. E aí continua o STJ. Olha, a Constituição, lá no artigo 20, inciso 9, diz que é bem da União os recursos minerais, inclusive do subsolo. E nós, temos o nosso Código de Minas, desse decreto aí de 67, norma geral, que é aplicada subsidiariamente no silêncio do Código de Águas Minerais, afirmando competir ao extinto Departamento Nacional de Produção Mineral, que atualmente é a Agência Nacional de Mineração, essa fiscalização da lavra e outros aspectos da indústria mineral. Por sua vez, a Lei 8876, que então estava vigente, estipulava lá no artigo 3º a finalidade desse Departamento Nacional como de promoção do planejamento, fomento da exploração e aproveitamento de recursos minerais, com essa finalidade de superintender as pesquisas geológicas, minerais, de tecnologia mineral, bem como fazer essa fiscalização, esse controle. No caso, a Corte de Origem compreendeu não ser necessário. Então, olha só o entendimento aqui do Tribunal de Origem. Não é necessária expedição de alvará ou autorização do então Departamento Nacional de Produção Mineral para essa exploração de água para insumo produtivo, observando a destinação do recurso mineral, que serviria na espécie apenas como insumo da produção industrial. Então, no âmbito do Estado, compreendeu-se que a exploração econômica da água mineral só estaria caracterizada se fosse para invase ou consumo humano ou fins balneários. Então, o tribunal local disse, olha, não há necessidade dessa autorização. Só que o STJ não concordou. Aí continua o STJ, o Decreto-Lei 227, que é o Código de Minas, e o Código de Águas Minerais, em momento algum faz essa restrição entre água para consumo humano ou água para processo produtivo. A proteção legislativa, nesse caso, é direcionada ao recurso natural, não à sua destinação. O que caracteriza a água como mineral e vai estabelecer a necessidade dessa autorização federal não é a sua destinação, e sim a sua composição, as suas propriedades físico-químicas, que a distingue das águas comuns. Então, é o fato dela ser uma água mineral que, por si só, já atrai essa necessidade da autorização federal. E aí prossegue. Nesse contexto, a utilização da água mineral como instrumento de produção industrial por si só não conduz à conclusão de ausência de interesse econômico a ser explorado com recurso natural, portanto, precisa dessa autorização. Dessa forma, a fiscalização e análise da água pelo antigo DNPM, hoje
Agência Nacional de Mineração, não tem como objetivo somente a verificação das suas propriedades para fins de saúde da população que possa vir a consumi-la. É uma atividade que visa o resguardo dos interesses da União no bem natural, respeitados aí imperativos de predominância do interesse público sobre o particular e de desenvolvimento do interesse nacional. Portanto, conclusão do STJ, não interessa se a água for mineral, seja para consumo produtivo ou para consumo humano, há necessidade de autorização federal, né? Em especial aqui da Agência Nacional de Mineração. Então, finalizamos aqui essa primeira parte da nossa retrospectiva relacionada à jurisprudência relevante ambiental de 2024. Agora vamos passar para novidades legislativas. Então, eu destaco em primeiro lugar, olha só, Lei 14.850, né? Todas as leis aqui que eu vou falar, 2024. Então, atenção, novidade. Essa lei instituiu a Política Nacional de Qualidade do Ar. Então, essa política vem trazer aí princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, procedimentos voltados para garantir a boa gestão, né, da qualidade do ar no território nacional. E estão sujeitos à observância dessa lei tanto pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado responsáveis, mesmo que indiretamente, pela emissão de poluentes atmosféricos ou responsáveis pela gestão da qualidade do ar ou pelo controle da poluição. Então, eu separei aqui os principais pontos da lei dessa Política Nacional de Qualidade do Ar, conceitos importantes. Então, nós temos aqui o conceito de gestão da qualidade do ar. O que é essa gestão? É um conjunto de procedimentos, de ações, né, voltados e realizados por entidades públicas e privadas, voltados para garantir essa manutenção da qualidade do ar ou essa recuperação em uma determinada região. Conceito de padrão de qualidade do ar. É um dos instrumentos de gestão da qualidade do ar, determinado como valor de concentração de um poluente específico na atmosfera, dentro de um intervalo específico de tempo, né, e que possa ser aí prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Já o índice de qualidade do ar é um valor utilizado para fins de comunicação e informação à população, que relaciona as concentrações dos poluentes monitorados, né, e que podem causar danos à saúde humana. Então, esse índice é uma forma interessantíssima de concretizar o princípio da publicidade e da transparência. É como eu vou me comunicar com a população. Ó, população, o ar está bom, está ruim? Como está a qualidade do ar? Eu transmito essa informação através de um valor que é o índice de qualidade do ar. Emissão atmosférica é a liberação de poluentes na atmosfera em uma área específica e um período determinado. Então, eu tenho que fazer o recorte espacial e o recorte temporal para eu chegar ao conceito de emissão atmosférica. Fontes de emissão, qualquer atividade ou processo oriundo, tanto de causa natural ou causada pelo homem, né, antropogênica, por fontes fixas, móveis ou difusas, que resultem na liberação na atmosfera de substâncias aí capazes de alterar o meio ambiente atmosférico. O monitoramento da qualidade do ar, não é? Monitoramento da concentração de poluentes e dos parâmetros auxiliares. Lembrando que a atividade de monitoramento se insere na competência material ou administrativa ambiental, artigo 23 da Constituição. Cabe a todos os entes fiscalizar e também monitorar a qualidade do ar. Controle social pode ser conceituado como as condições que garantam aos cidadãos o acesso às informações sobre qualidade do ar. Aproveitando aqui, não é para dar uma dica,
Em relação ao acesso às informações ambientais, dei uma lida no IAC número 13 do STJ. Esse julgado não é de 2024, mas ele despenca em provas também de direito ambiental. Ele trata especificamente do acesso a informações ambientais. Muitas teses aprovadas no IAC 13 do STJ. Princípios da Política Nacional de Qualidade do Ar, muitos deles, todos eles, né, são princípios gerais do direito ambiental. Prevenção, precaução, poluidor pagador, né, protetor recebedor, desenvolvimento sustentável, respeito às diversidades locais e regionais, direito à informação, né, IAC 13, dá uma lida, controle social, razoabilidade, proporcionalidade, cuidado com as populações mais vulneráveis, já que essas populações estão mais expostas aos riscos de uma poluição atmosférica. Enfim, princípios aí gerais do direito ambiental, nada de muito específico. Instrumentos dessa política, né, são as ferramentas que podem ser utilizadas para o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Qualidade do Ar. Aí eu tenho limites máximos de emissão atmosférica, o CONAMA vem trazendo esses limites e resoluções também, padrões de qualidade do ar, monitoramento da qualidade do ar, inventário de emissões atmosféricas, planos, programas, enfim, conselhos de meio ambiente, o monitorar, que é o Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar, né, instrumentos fiscais, financeiros, fundo do meio ambiente, então é uma lista bastante extensa aí de instrumentos dessa política. Em relação aos padrões de qualidade do ar, a União, por meio do CONAMA, vai estabelecer padrões nacionais de qualidade do ar que vão integrar o PRONAR, que é o Programa Nacional de Qualidade, de Controle da Qualidade do Ar. Então, geralmente, o CONAMA edita resoluções, as famosas resoluções do CONAMA também precisam instituir padrões de qualidade do ar. O monitoramento e avaliação da qualidade do ar fica sob a responsabilidade dos órgãos que integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que devem criar uma rede nacional de monitoramento da qualidade do ar. Então, dentre esse monitoramento e avaliação, eu destaco aqui a competência da União, por meio do Ministério do Meio Ambiente, de apoiar, de fomentar capacitação técnica nessa área, elaborar e atualizar em conjunto com órgãos ambientais dos estados, do DF, um guia técnico, é um manual, né, de instruções relacionadas ao monitoramento e avaliação da qualidade do ar. Temos ainda o inventário de emissões atmosféricas. Esse inventário ele é um grande banco de dados relacionados às emissões atmosféricas, né? Esse inventário precisa conter, no mínimo, esses requisitos aí: fontes de emissão, poluentes inventariados, a distribuição espacial geográfica das emissões por regiões, né, a metodologia utilizada, enfim, requisitos mínimos desse inventário, desse grande banco de dados relacionados aí à emissão desses poluentes. Em relação aos planos de gestão da qualidade do ar, esses planos também são instrumentos dessa política. Nós temos aqui o plano nacional e os planos estaduais e do DF de gestão da qualidade do ar. E também o plano para episódios críticos de poluição do ar. Lembrando que em todos esses planos deve ser garantida ampla publicidade, transparência, até mesmo para garantir a participação do cidadão, da sociedade, da comunidade, dos atores sociais nessa gestão da qualidade do ar. Em relação ao plano nacional, muita atenção. O plano nacional vai ser elaborado pela União através do Ministério do Meio Ambiente. Ele tem prazo indeterminado. O prazo não é de 20 anos. Prazo indeterminado
perspectiva de duração, ou então horizonte de 20 anos, e tem que ser atualizado a cada 4 anos. E deve ter um conteúdo mínimo aí com diagnósticos, proposições, cenários, metas, prazos. Então, plano nacional com esses prazos aí, importante. Esse plano nacional ele deverá ser elaborado no prazo máximo de 2 anos após a publicação do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas. Em relação ao Sistema Nacional de Gestão, nós temos aí que ele integra e divulga os dados gerados por aquelas estações estaduais do DF que vão monitorar a qualidade do ar. Incentivos fiscais, financeiros e creditícios, é importante essa atuação do poder público fomentando a boa gestão do nosso meio ambiente atmosférico através de incentivos fiscais, tributários, isenção tributária, tudo isso pode ser utilizado como instrumentos para essa política. Então, finalizamos aqui a Lei da Política Nacional sobre Poluição Atmosférica. Vamos para a Lei 14.932. Ela é bem curtinha e bem simples de entender. O que é que essa lei fez? Ela autoriza a apresentação do cadastro ambiental rural para fins de apuração da área tributável do imóvel rural, retirando a obrigação da utilização do ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental para efeitos de redução do valor do ITR. Então parece confuso, mas eu vou tentar explicar aqui. Então vamos lá. Nós temos o imóvel rural deve estar cadastrado no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e nesse cadastro as informações ambientais do imóvel têm que estar nesse cadastro. E existe uma isenção tributária de ITR para áreas protegidas, é o que está aqui no artigo 10, parágrafo 1º da lei do ITR. Então, como é que eu calculo o ITR? Eu calculo através da área tributável. Qual é a área tributável? Área total menos áreas ambientalmente protegidas que estão arroladas na lei. Então, quanto maior a quantidade de áreas ambientais protegidas, maior a isenção tributária. Portanto, o proprietário vai pagar menos imposto territorial rural. O que é que acontecia? Todo ano o proprietário tinha que apresentar esse ADA, o ato declaratório, não é? Todo ano dizendo, olha, na minha propriedade tem essas áreas aqui, elas são ambientalmente protegidas, estão previstas na lei, portanto, não pode incidir ITR sobre essa área, todo ano. Só que o legislador chegou à seguinte conclusão: para que eu exigir do proprietário que todo ano ele apresente esse documento, se eu já tenho essas informações no cadastro ambiental rural? Então eu vou desburocratizar, agilizar, vou facilitar a vida do proprietário. Não precisa me informar, eu já sei. Basta ir no cadastro ambiental rural. Então olha só aqui o que diz o parágrafo 5º do artigo 29 do Código Florestal. É o produtor rural autorizado a apresentar o CA para fins de apuração da área tributável, para fins de ITR, que foi o que a gente viu no próximo aqui slide. Então, o proprietário pode se utilizar do CA, não precisa mais do ADA. E aí nós tivemos a revogação do parágrafo 1º do artigo 17O da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. O que é que diz esse parágrafo? A utilização desse documento, o ADA, né, para efeito de redução do valor a pagar do ITR, é obrigatória. Então, como eu revoguei, ela não é mais obrigatória. Esses dados já estão no Cadastro Ambiental Rural, beleza? Então, bem tranquilo. Importante alteração legislativa. E, por último, nós temos a nossa Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, Lei 14.944. O Brasil viveu em 2024 sérios problemas com queimadas, né, pelo Brasil inteiro. Então, essa lei
chegou em boa hora, porque ela institui aí essa política nacional para o manejo integrado do fogo, né, com o objetivo de regulamentar, de disciplinar essa articulação entre os entes federativos relacionados ao manejo do fogo, redução de incêndios, de danos decorrentes de incêndio e também do reconhecimento do papel ecológico do fogo nos ecossistemas. Esse é o grande objetivo dessa política nacional. Dentre os conceitos importantes aqui, eu quero destacar queima controlada, queima prescrita e uso tradicional. Então vamos lá. O que é a queima controlada? É o uso planejado, monitorado e controlado do fogo, realizado para fins agro-silvopastoris em áreas determinadas e sob condições específicas. Então tem um uso planejado, eu vou monitorar, eu vou acompanhar essa utilização do fogo para fins agro-silvopastoris. Por isso que o nome é queima controlada. Está tudo sob controle com a autorização do órgão ambiental. Queima prescrita é o uso também planejado, monitorado e controlado do fogo, realizado só que agora para fins de conservação, não é mais para fins agro-silvopastoris. Conservação, pesquisa ou manejo de áreas determinadas sob condições específicas. Então, se a destinação aqui não é mais atividades agro-silvopastoris, e sim pesquisa, conservação, eu saio da queima controlada para a queima prescrita. E, por último, o uso tradicional e adaptativo do fogo, que é a prática ancestral adaptada às tradições, ou adaptada às condições territoriais, ambientais e climáticas atuais, empregada por comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e outras, como ribeirinhos, né? Todas essas comunidades tradicionais que se utilizam dessa prática ancestral que passa de geração em geração relacionada ao uso do fogo. Então, também há essa possibilidade. O uso do fogo de forma solidária. O que é isso? É a ação realizada em conjunto por agricultores familiares, por meio de mutirão ou de outra modalidade que abranja simultaneamente 2 ou mais pequenas propriedades ou posses rurais familiares. Então, duas pequenas propriedades se juntam para fazer esse mutirão de uso do fogo. É também possível, é o uso do fogo de forma solidária. Vamos passar aqui para os instrumentos da política. Dentre esses instrumentos, eu tenho planos de manejo, programas de brigadas florestais, o CISFogo, instrumentos financeiros, econômicos, enfim, um rol aqui é meramente exemplificativo, não é um rol taxativo. Da governança interinstitucional para esse manejo integrado do fogo. Então, a lei instituiu um comitê, que é o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Esse comitê, ele como instância interinstitucional, tem caráter consultivo e deliberativo no âmbito dessa política e é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, tem várias atribuições. Dos planos de manejo integrado. Então, os planos são instrumentos. Então, o plano de manejo é um instrumento de planejamento, de gestão elaborado tanto por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, que de forma participativa vão executar ações relacionadas a esse trabalho com o uso do fogo na vegetação. Os planos de manejo integrado conterão, no mínimo, as informações sobre áreas de recorrência de incêndios, tipo de vegetação, áreas prioritárias, enfim, as informações necessárias para fazer com que esse fogo não saia do controle, que ele seja aplicado de forma correta.
poderão compor o plano de manejo integrado do fogo as seguintes atividades. Queima prescrita, então atividades aí, a gente viu voltado, né, para pesquisa, manejo, queima controlada e o uso tradicional e adaptativo do fogo. Então, os 3 tipos de uso do fogo são permitidos aqui, podem compor esse plano de manejo. Além do mais, os planos operativos de prevenção e combate aos incêndios florestais. Do Sistema Nacional de Informações sobre o Fogo, é o CISFogo. Esse CISFogo, ele é um grande banco de dados relacionados à gestão do fogo. Então, áreas onde há recorrência de incêndios, tipo de vegetação, todas as informações necessárias para garantir que o uso do fogo não cause incêndios, não cause danos florestais, não cause danos ao meio ambiente, à saúde humana, todas essas informações são ou devem estar no CISFogo, que é esse Sistema Nacional de Informações. Dentre os sistemas, os instrumentos financeiros, né, que são aqueles com valor econômico, que visam muitas vezes fomentar, né, a boa utilização do fogo através de incentivos fiscais, econômicos, financeiros. Nós temos aí como objetivos, né, desses instrumentos financeiros promover o manejo integrado do fogo, promover recuperação de áreas atingidas por incêndios florestais e promover técnicas sustentáveis para substituição gradativa, né, do uso do fogo nas práticas agro-silvopastoris por meio de incentivos, de investimentos, de estudos, de pesquisas, de ações. Então, a tendência e o que é recomendado é tentar uma substituição gradativa do fogo por medidas alternativas. Então, o uso do fogo, regra geral, é proibido, né, está lá no Código Florestal, mas nós temos hipóteses excepcionais onde esse uso é permitido. Então, vamos lá. Primeiro, locais ou regiões cujas peculiaridades justificam o uso do fogo nessas práticas agro-silvopastoris, mediante prévia autorização dessa queima controlada, precisa de autorização, né, como é a atividade agro-silvopastoril, queima controlada. Queima prescrita, não é para fim de manejo, de pesquisa. Então, nessas queimas prescritas também há necessidade de prévia regulação pelo órgão ambiental para acompanhar, inclusive monitorar esse uso. E por último, nas atividades de pesquisa científica devidamente aprovadas pelos órgãos competentes e realizadas por instituições reconhecidas, tudo isso sempre mediante prévia autorização, queima prescrita. Então, queima prescrita é sempre manejo ou pesquisa. Queima controlada é práticas agro-silvopastoris. E aí, nas práticas de prevenção e de combates a incêndios, muitas vezes para combater o incêndio eu posso me utilizar do fogo, sim. Práticas culturais, de agricultura de subsistência, né, na capacitação, na formação de brigadistas. Então, para ensinar um brigadista florestal a apagar um incêndio, eu vou ali simular um incêndio. Então, eu posso utilizar do fogo exatamente para ensinar como combater esse fogo. E também no corte da cana-de-açúcar, como método disparador, né, para tirar a palha da cana-de-açúcar, né, em áreas onde não é possível essa mecanização, principalmente no interior, no Nordeste ainda é mais comum essa colocação do fogo na plantação da cana-de-açúcar para queimar a palha e aí facilitar o processamento desse produto. As queimas prescritas realizadas pelos órgãos da administração pública responsáveis pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantada não dependem de aprovação, mas aqui é realizada pela própria administração.
queima prescrita realizada por pessoas privadas, físicas ou jurídicas, dependem de prévia autorização. Então, eu tenho duas hipóteses aqui diferentes. Uso do fogo na vegetação para práticas culturais e de agricultura de subsistência dessas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, também não precisa de autorização. A autorização, quando ela é solicitada, ela pode ser suspensa ou cancelada nessas hipóteses. Prosseguindo aqui, nós temos, na hipótese do uso do fogo de forma solidária, a autorização de queima controlada contemplará pequenas propriedades ou posses rurais contíguas que estão ali na vizinhança envolvidas. O uso do fogo de forma solidária é limitado a 500 hectares, né? Quando há duas ou mais propriedades familiares, tem que ser limitada a 500 hectares. E para fins de capacitação no manejo do fogo, é dispensada a autorização de queima controlada pelo órgão competente, desde que a área a ser queimada não ultrapasse 10 hectares e a queima seja realizada de acordo com as diretrizes do comitê. Então, para finalizar nossa retrospectiva, temos ainda o tamanduá-bandeira. Ele foi declarado como símbolo nacional das ações de manejo do fogo. Então, tamanduá-bandeira. E, por último, temos o nosso amigo labareda. Labareda, que é um tamanduá-bandeira, é o nosso mascote, que pode ser utilizado em programas e ações voltadas aí ao uso, né, do fogo. Então, mascote labareda, que é um tamanduá-bandeira. E para finalizar, lembrando que essa lei não se aplica à queima de resíduos prevista lá na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, não se aplica para a Lei de Resíduos Sólidos, que há um regramento específico. Então, pessoal, muito obrigado. Agradeço a atenção. Espero que tenha gostado dessa retrospectiva, desse panorama do que aconteceu no ano de 2024 em relação à jurisprudência e à inovação legislativa no âmbito do direito ambiental. Boa sorte nos estudos e até uma próxima.